Dólar Iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Iene. Dólar Iene que começa esta semana em fortes ganhos, ou seja, o Iene em perdas acentuadas, isto depois da vitória de Sanai Takaishi, nova líder do Partido Liberal Democrata, conhecida pelas suas posições mais conservadoras, seguidora do Abenomics, ou seja, da política económica preconizada pelo antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, ou seja, em que é adepta, portanto, de estímulos monetários, de incentivos fiscais, portanto, tudo isto que vai um pouco contra, digamos, a política que ultimamente tinha sido preconizada e que o Banco do Japão estava de alguma forma a alinhar com um aperto na política monetária, ou seja, com taxas de juros mais altas. Ora, essas expectativas de imediato começam a ser um pouco colocadas em causa, começam a recuar e isto deu de imediato aqui no início da semana fortes perdas do Iene, fortes perdas nas obrigações japonesas, com as yields obrigacionistas de longo prazo a subir e o dólar Iene também a subir e o Iene a registrar perdas. Na semana passada ainda nós estávamos nestes níveis, aproximadamente à volta dos 150 também, e na altura eu dizia que provavelmente poderíamos ter aqui assim a volta, digamos, do dólar iene aqui um pouco mais abaixo, a ganhos do iene, isto tendo em consideração uma série de situações, nomeada uma delas a situação do shutdown nos Estados Unidos, da paralisação norte-americana, que acabou por colocar alguma pressão no dólar e, por outro lado, dar, digamos, ao iene, na altura ainda, dar-lhe o seu papel de refúgio que normalmente ele tem nos mercados. E isto acabou por levar o dólar iene aqui assim a estes mínimos, à volta dos 146,60, onde ele veio testar aqui este primeiro suporte mais forte que tinha na altura. Acabou por não haver os tais dados norte-americanos que se estavam à espera, nomeadamente os non-farm payrolls. O mercado teve que se reger um pouco pelo que foi os números da ADP, ou seja, os números privados do emprego, que foram muito maus também, e isso acabou também por fornecer aqui assim alguma pressão sobre o dólar e colocou o dólar em perdas também. No final da semana as coisas acabaram por estar mais ou menos estáveis, estavam a recuperar inclusive desses mínimos. Os non-farm payrolls, como todos nós sabemos, acabaram por ser adiados devido à tal paralisação do governo, e o que aconteceu foi este fim de semana, e isso nós já vimos por aqui, um gap bastante grande, desde o fecho da semana passada até à abertura desta semana, exatamente devido à circunstância das eleições do principal partido, o partido do governo japonês, e ganha então surpreendentemente, eu diria mesmo, ganha por Takaishi, que o mercado não estaria à espera. Anteriormente já tinha sido candidata e não tinha conseguido chegar a líder do partido, agora chega a líder do partido e provavelmente a primeira-ministra, e será a primeira mulher primeira-ministra do Japão. E isso acabou por, como já vimos, estas perdas do iene. Eu, em termos fundamentais, continuo a acreditar que, apesar de tudo isto, o que acontece é que
a senhora Takashi também é muito alinhada com os Estados Unidos. Ora, sendo alinhada com os Estados Unidos, começa a haver aqui assim, e eu vou relembrar aquilo que já nós falámos aqui há algum tempo, que é a situação dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos, não querer um iene tão fraco, não querer um dólar tão forte face ao iene. E, portanto, eu não acredito muito que isto possa durar assim tanto tempo em termos fundamentais. Eu acredito que com a inflação bastante mais alta do que os tais 2% do, do, uh, do objetivo do Banco do Japão, e com a possibilidade da inflação ainda poder subir mais, com a situação de algum alívio fiscal nomeadamente das políticas, as prováveis políticas, que nós não sabemos ainda, da a futura nova Primeira-Ministra, Takashi. Eu acredito que o Banco do Japão poderá, e agora estamos nessa fase de recuar, digamos, nas perspectivas que tínhamos para uma subida de taxa de juros já neste mês de outubro, mas acredito que o mercado volte aí, ou seja, volte a aumentar as tais expectativas que levaram, aliás, a estes ganhos do iene durante a semana passada, e não foram maiores exatamente como o mercado estava à espera destas eleições e ver o desfecho, e portanto eu acredito que isto possa ficar por aqui, ou um pouco só, ou seja, com uma possibilidade de vermos aqui assim mais algumas perdas, mas não o suficiente para que continuemos a ver estas perdas que estamos aqui a ver do dólar iene. Isto é a minha visão em termos fundamentais, como sempre é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas aquilo que eu estou a projetar face àquilo que eu penso que pode acontecer no curto, médio prazo em termos fundamentais. E, portanto, eu acredito que o grande movimento já esteja feito, pode vir um pouquinho mais acima, mas o grande movimento já esteja feito. Ok, vamos então agora aqui olhar mais para os gráficos e ver qual é que é a minha interpretação dos gráficos. Para já, olhar aqui para o mais longo prazo, e temos então aqui o gráfico mensal, os tais 152 e os 140, esta lateralização grande que eu já marquei aqui há bastante tempo, e em que o preço está bastante próximo do topo deste canal, deste retângulo, o que nós lhe queiramos chamar, e ele já fez hoje, já fez esta semana aqui os 150-50, 150-47 para ser mais preciso. Quando olhamos para o gráfico semanal, o que nós vemos é, de facto, aqui esta zona que eu dava aqui como uma área de resistência que, se fosse ultrapassada, podia ir bem mais acima, e de facto o que está a acontecer é que, em termos técnicos, é isso que estamos a ver neste momento. Na semana passada estávamos aqui acima e a semana acabou por terminar abaixo dessa mesma área. No entanto, abriu em gap, como nós vemos, estamos aqui a ver o fecho da semana passada e a abertura desta semana, portanto abriu aqui em gap e está bastante acima desta área, a testar neste momento o que é o suporte dado, desculpem, a resistência dada pela nuvem de Ishimoku aqui no gráfico semanal, que vai desde os 149,44 até aos 150,76, portanto vemos que o preço já chegou bem perto, assim como chegou depois disso. Temos este máximo feito aqui assim, na altura, naquela sexta-feira em que vimos pela primeira vez aqueles dados desastrosos dos non-farm payrolls que levaram o dólar iene bem lá acima, à volta dos 150,80, à volta disso, 150,70, e portanto esta referência ainda pode estar aqui a ser chamada. Estamos a falar sempre ao nível da nuvem de Ishimoku, que já era nesta altura e agora com uma resistência mais forte do que era para já nessa altura.
Também, olhando aqui para este gráfico, nós temos que começar a pôr outra hipótese. Como vê, em termos fundamentais, a mim não faz sentido, mas em termos técnicos, ele fará todo o sentido. Ou seja, temos aqui assim esta linha de tendência ascendente, ou podemos ter esta linha de tendência ascendente, a começar neste mínimo que temos aqui deste ano. Temos um segundo ponto e temos aqui um terceiro ponto, ou seja, esta linha de tendência está bastante bem definida, com três mínimos bastante acentuados e bem alinhados para fazer esta tal linha de tendência. A linha de tendência é essa que neste momento se encontra a este nível, como vemos, nível esse que está coincidente praticamente com a média móvel das 21 semanas, que se encontra nos 146,70. Portanto, estamos aqui à volta dos 146,50, 146,70, na tal linha de tendência, ou o suporte dado por esta linha de tendência ascendente. Quando olhamos para os gráficos de momento, começa a ver de facto a possibilidade de vermos aqui assim mais ganhos, com o RSI a ganhar mais ímpeto ascendente, o MACD a manter-se positivo, e isso valida esta tendência ascendente que parece estar a acelerar. Mas, como eu digo, precisamos agora ver aqui o ultrapassar desta nuvem de Ishimoku. No gráfico diário, vemos melhor, uma vez mais, aqui assim este gap feito, como vemos aqui, entre o fecho da semana passada, o fecho de sexta-feira, e a abertura de hoje. Vemos aqui bem este gap. O preço, a semana passada, como vimos, veio mesmo a testar tanto o suporte dado pela nuvem de Ishimoku, como inclusive veio um pouco abaixo, de fazer um teste breve aqui a este importante suporte dado pela média móvel dos 200 dias, que neste momento se encontra aqui nos 146,70 aproximadamente, e acabou esta semana por voltar a negociar bem lá acima. Bem lá acima, ou seja, acima da nuvem de Ishimoku, acima dos tais, desta área que eu também tinha aqui colocado, que está entre os 148,60 e os 149,20, e veio mesmo aqui assim testar esta resistência nos 150,50, 150,48 para ser mais preciso, que veio a testar, que já vem de trás, e agora estamos aqui nos 151,30, que é o próximo, digamos, a próxima referência neste canal, neste gráfico diário. Quando olhamos para os gráficos de momento, vemos um momento bastante positivo no RSI e inclusive no gráfico do MACD vemos a possibilidade de concretizar aqui assim um cruzamento ascendente da linha de MACD com a linha de sinal bem acima da linha neutra, ou seja, é num sinal bastante bullish para o par, com um sinal de entradas longas em dólar-iene, e portanto aqui mais um potencial sinal para enviar o dólar-iene a fazer mais máximos recentes. No caso do euro-iene, aqui estamos a falar do dólar-iene, no caso do euro-iene, mesmo para máximos de sempre que já foram feitos hoje, também ia continuar a renovar esses mesmos máximos. Mas para já aqui no dólar-iene, este é o ímpeto aqui assim também no gráfico diário. E quando olhamos para terminar aqui o gráfico a 4 horas, é isso também que vemos, ou seja, o forte ímpeto. No entanto, aqui podemos ter algumas considerações, nomeadamente aqui no RSI estarmos a atingir situações de sobrecompra que poderão originar aqui alguma correção neste forte movimento ascendente. Já o MACD dá-nos a continuação de um forte momentum no dólar-iene, portanto, em que valida antes a continuação disto. Ora, aqui a correção
poderá trazer o par uma vez mais para estes níveis de suporte. Estamos a falar 148,80, 146,20, 149,20, mais uma vez, ou seja, a nível do mínimo que já foi feito esta semana, ou seja, hoje, antes de poder eventualmente fazer isto e continuar a subir, em que vai ter novamente aqui os tais máximos de hoje e esta resistência que vem já de trás a 150,48, antes da outra resistência a 151,30 como um possível objetivo mais ou menos de curto prazo, ou seja, durante esta semana. Já por outro lado, o quebrar desta área de suporte poderá levar o preço a vir preencher este gap que fez, todo este gap que fez aqui. E que estamos a falar que dentro deste gap de abertura desta semana estão aqui incluídas todas as principais médias móveis de 21, 255, estamos a falar de 21 a 147,99 e a 200 a 147,79, ou seja, há aqui um cruzamento ascendente. Eu vou limpar para podermos ver melhor. Tenho um cruzamento ascendente aqui assim da média móvel 21 com a média móvel 200, isto é um sinal bullish para o par. Se esta média móvel 21 agora cruzar com a média móvel 55, poderemos ter aqui sim, digamos, a confirmação deste mesmo movimento ascendente e a continuarmos aqui então este tal movimento ascendente. Já o preencher deste gap, ou seja, o quebrar este primeiro suporte, vir aqui, preencher este gap e continuar a cair, eu diria então aí que este movimento foi feito, foi um movimento mais uma vez fortuito e vamos voltar a ver o dólar-iene a continuar nesta tendência, esta não tendência, eu diria, esta lateralização que ele tem tido durante todo este tempo e, portanto, a continuar exatamente isso antes que alguma coisa mais se defina. Bom, de qualquer das formas, como sempre, isto é a minha forma de ver os gráficos, de interpretar os gráficos, não é nenhuma recomendação de investimento. De qualquer das formas, independentemente desta leitura mais técnica e mais leitura dos gráficos, eu continuo a dizer que em termos fundamentais, provavelmente grande parte desta pressão sobre o iene já vimos com a notícia de abertura da semana, com a eleição da candidata mais dovish em termos de taxa de juro que poderíamos ter e, portanto, creio que grande parte do movimento já foi feito. Estou muito mais digamos, do lado que poderemos assistir novamente aqui a ganhos do iene, ou seja, a um recuo do dólar-iene. Mas é apenas aquilo que é o meu sentimento, é a forma de eu ver o mercado e não mais do que isso. Graficamente, como já disse, vou olhar bastante bem para este gráfico a uma semana em que temos uma tendência ascendente bastante clara e que poderá eventualmente continuar, pelo menos a olhar aqui para o que vejo nos gráficos de momento também. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios. Eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!